Olá, amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês, meus amores? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Hoje aqui é quinta-feira, pessoal, dia 3 de abril. Hoje o nosso canal está fazendo aniversário de 3 meses. Ai, pessoal, quanta coisa eu já vivi nesses 3 meses. Foram 3 meses, né? Estão sendo 3 meses muito intensos, mas muito intensos mesmo. E essa gorda nem tá dando conta de tantas emoções positivas e boas. Isso tudo eu devo muito a vocês, agradeço muito a vocês do fundo do meu coração. E para comemorar essa data tão importante e tão significativa, eu estou aqui com o Gorda Responde. Chegou muita gente nova no canal e eu vou responder. De antemão, eu já digo que acredito que esse vídeo vai ter 2 partes. Vamos ver. E vou responder a todos que deixaram mensagens para mim. Acho que são 23 perguntas, tá? Vou responder as 23 perguntas. Sim, vou responder porque eu sou dessas. Eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir responder a todos quando eu botar uma caixinha de pergunta. Mas enquanto der, eu quero estar aqui absoluta para vocês, absoluta, respondendo comentários, respondendo todas as perguntas. Eu tô me doando de corpo e alma para vocês, pessoal. Então, da mesma forma que vocês me dão retorno, visualizando os meus vídeos, dando meus likes, me acompanhando. Pessoal, ontem eu fiz uma live, tinham 113 pessoas na live. Eu tenho só 3 meses de canal fazendo hoje. Então isso pra mim é um marco, é um prêmio, é um... Sabe, eu não tenho nem adjetivos pra falar. O tanto feliz que eu tô, parece assim às vezes que eu tô vivendo um sonho, sabe? Que eu não sei, a gente virou os 4.000 inscritos e já estamos quase virando os 5.000 e promessa é dívida. Eu prometi que eu vou fazer uma festinha aqui, eu, Mamusca, bichinhos e vocês. E assim, pessoal, eu não tô ainda acreditando que tudo isso está acontecendo. Eu sou muito grata, primeiramente, ao meu Deus, toda a honra e toda a glória para Ele. O Senhor sonhou esse sonho antes de mim e por isso Ele colocou no meu coração e está se realizando. E tudo que acontecer de bom aqui nesse canal, primeiramente, é para a honra e glória do meu Deus, do meu Senhor. Tudo isso aqui é para Ele, é por Ele. Eu preciso dizer isso aqui para vocês. E depois de vocês, meus inscritos, amores da minha vida. Vocês são os amores da minha vida. Então, pessoal, depois de já falar pra caramba, faz o seguinte. Se tiver calor aí, liga o ar ou liga o ventilador, estica a perna, faz aquele baldinho de pipoca, ou então faz um sacolé, um dindinho geladinho, senta que lá vem perguntas, hein? Então é isso. Vamos com tudo, pessoal. Eu escrevi aqui na minha folha, eu fiz uma colinha. Sim, eu tenho até outro celular aqui, pessoal, sem ser o que eu tô gravando. Mas eu sou do papel, eu gosto do papel. Outra coisa, pessoal, tem pessoas que fizeram mais de uma pergunta e eu vou responder. Só que eu botei na ordem que foram chegando, tá? Pra ser bem democrática. Então vamos começar, pessoal. A Monical 10, Mônica com L no final 10. Um beijo, Mônica, pra você. Muito obrigada, queridona, pela sua pergunta. Muito obrigada pelo carinho que você teve de perder um tantinho do seu tempo e ir lá fazer uma pergunta pra mim. Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Essa gorda aqui é muito agradecida. E a Mônica me perguntou assim: vejo o amor entre você e sua mãe, coisa linda. Sua mãe já teve que te defender, brigar com alguém por você? Primeiro eu quero dizer pra vocês que depois do Senhor Jesus, a minha mãe é o amor maior da minha vida. Os amores, eles são diferentes, né? Tem amor de mãe, amor de pai, amor de filho, amor de marido e mulher, amor de amigo. Mas são todos sentimentos de amor. E o sentimento que eu tenho pela minha mãe é uma coisa tão grande,
tão absoluta, tão que eu não vou conseguir nunca mensurar isso em palavras. Como toda mãe e filha, a gente briga, e briga, hein, pessoal? A gente briga, a gente discute. Fatinha não é nessa flor de laranjeiras, não. Nem eu. Mas a gente tem uma parceria de vida muito grande, eu e a minha mãe. Então eu acho que isso reflete para vocês. Nós somos muito parceiras e a gente é aquela coisa assim. A minha mãe nunca foi uma mãe que passou a mão na cabeça de filho. Nunca. Isso nunca existiu na minha casa. Ela sempre procurou, tanto ela quanto meu pai padrasto, serem o mais justos e possível. Se a gente estivesse certo, a gente estava certo. E eles iam até o fim com a gente. Agora, se a gente tivesse errado, meu querido, o pau comia literalmente. Então, assim, a gente nunca fez besteira contando que os nossos pais fossem passar a mão na nossa cabeça. Muito pelo contrário. Quem viu aqui o vídeo que eu contei a história do negócio do motel, vai ver que eu tinha um pavor, um medo, eu já era mulher adulta. Então, tipo assim, mas eu acho que isso veio da minha criação, do respeito. E eu e a minha mãe, a gente tem uma parceria muito boa. Eu acredito que depois que eu cresci, né, passei da infância, da adolescência, a gente começou a se entender muito melhor. Eu acho que a gente fez uma parceria, a gente tem uma parceria muito boa juntos. Isso não quer dizer que a gente não tenha pensamentos diferentes, ideias diferentes e até objetivos diferentes. Mas no final das contas, o amor que a gente sente uma pela outra é tão absoluto que qualquer rusga fica para trás. Pessoal, eu não consigo dormir brigada com a minha mãe. Vocês têm uma noção disso? A gente dá uma discussão, daqui a pouco eu já tô querendo falar com ela, eu já tô pedindo desculpa, ou então ela também chega e se ela viu que ela foi errada, ela fala, você me irrita, não sei o quê. E a gente vem vivendo muitas coisas juntas há 46 anos, né? Eu saí de casa apenas uma vez. Eu só saí de casa uma vez, pessoal. Então, assim, que foi no meu primeiro casamento, quando eu contei lá a história da minha irmã. Depois disso, os outros 2 casamentos que eu tive foram com a minha mãe, morando com a minha mãe. Então, assim, eu só saí de casa uma vez. E a gente tem essa coisa, né? Ela tem uma super proteção. E às vezes isso é até muito ruim. Mas ela é essa pessoa. Então, e eu tenho muito que agradecer a Deus. Eu acho que eu fui muito privilegiada por ter a mãe que eu tenho, né? Então, assim, só gratidão a Deus e a minha mãe por tudo e por tanto. Te amo, mamusca teimosa. Então, assim, se a minha mãe teve que brigar com... A minha mãe já brigou muito por mim. Mas engraçado que a minha mãe brigou muito por mim, não por conta de negócio de eu ser obesa, de negócio de escola. Minha mãe achava isso uma palhaçada. E eu só... Pessoal, na minha casa, eu fui criada com tanto amor, graças a Deus, eu não sofria bullying dentro da minha casa. Meus pais não faziam bullying comigo, muito pelo contrário, eles sempre me acolheram muito, sempre tentando ir a médicos comigo. Minha mãe sempre tentou fazer milhões de dietas comigo, e é muito difícil, pessoal, fazer dieta em criança é muito difícil. Então, assim, eu só sentia isso na escola, na rua, né, mas dentro da minha casa graças a Deus, isso é tão importante, pessoal, porque quando você começa a ter bullying já dentro da tua casa, que é um lugar que você tem que ter paz, que é o lugar que tem que ser o teu porto seguro, é muito triste. Não façam isso, pessoal, acolham. Então a minha mãe brigou muito por mim, mas assim, que eu me lembre, pode até ter tido um caso isolado aqui, de uma briga aqui com alguém, ela foi lá me defender. Mas assim, o que eu me recordo muito da minha mãe batalhando e brigando comigo, brigando por mim, sempre foi em relação ao segundo casamento do meu pai.
E teve uma época da vida dela que ela tentou entrar numa trégua com a outra esposa do meu pai. Mas não deu certo, porque a outra esposa do meu pai, ela nunca me tolerou, ela nunca me aceitou, ela nunca, como é que eu vou dizer? Ela queria que eu não existisse, vamos botar assim. E as coisas foram acontecendo. Ela era aquele tipo de pessoa que na tua frente ela te trata bem, qual é a comida que você gosta, eu te amo, eu te adoro, eu quero seu bem, mas por trás de você ela te mete faca, entendeu? Então, tipo assim, aconteceram milhões de situações e a minha mãe ia pra cima mesmo, a minha mãe brigava por mim mesmo, a minha mãe... Só que depois que eu fiz 18 anos, a minha mãe meio que largou de mão, porque eu também larguei de mão. E já agora com meu pai, né, mais... como é que se diz? Com meu pai mais velho e tudo, a minha mãe ficou muito amiga do meu pai. Eles conversavam muito. E eu fiquei sem falar com meu pai 5 anos. E voltei a falar com meu pai meses antes dele falecer. Então, assim... Minha mãe, a minha vida toda eu sempre me lembro da minha mãe brigando com meu pai, brigando com a atual mulher dele por conta de milhões de atrocidades que eles faziam comigo. Não atrocidades físicas não, sabe, pessoal? Mas moral mesmo, coisa de caráter, de moral, mas isso é um outro assunto. Então ela sempre brigou por mim, eu sempre me lembro disso. Nesse sentido, dela, sabe, chegar e é isso. E ela tentou tudo que ela pôde, ela tentou para que eu pudesse ter um bom convívio com meu pai, mas sempre foi meu pai biológico, tá, pessoal? Mas sempre foi muito atribulado, muito. Acho que eu respondi, né? Então vamos lá. Pessoal, responder para mim não é só, que cor você gosta? A rosa. Aí eu vou... Para outra pergunta, eu não sou uma pessoa objetiva, eu sou uma pessoa extremamente detalhista, eu sou uma pessoa que tenho muito conteúdo, então eu gosto muito de falar, então vai ser assim, tá bom? Se você não tá acostumado, ou acelera o vídeo aí, mas essa sou eu. Vamos para a pergunta número 2 de quem? Da minha filhota do coração, a Jéssica, lá da família Godoy. Se vocês não conhecem o canal da família Godoy, vocês estão perdendo, hein, pessoal? A Jéssica, ela é do canal Família Godoy. A Jéssica, eu já fiz várias vezes a propaganda dela aqui, porque é um canal que eu e a minha mãe a gente consome. Eu gosto muito do conteúdo dela e tenho um carinho, um amor muito especial por ela. Acho ela ela é uma mulher, porque ela já é mãe, já é esposa. Mas pra mim ela é uma menina. Então, assim, eu tenho um carinho de mãe pra filha com ela mesmo. Deixa eu ver aqui o que ela colocou. Um beijo. Minha Jéssica, te amo, meu amor. Ela botou assim, Estevão e Estênio são os filhos mais velhos dela, né? O mais velho e o do meio. E tem o pequenininho Henry também. Ela é mãe de 3 meninos. E eu tô torcendo pra vir uma menina agora. Ela foi falar esse negócio de gravidez pra mim, ferrou. Agora eu quero que ela tenha uma menina. E aí ela disse que os meninos perguntaram assim, os meninos querem saber se você fosse ter um outro animalzinho, qual gostaria de ter. Primeiro eu quero mandar um beijo especial pro Estevão. Menino lindo, um rapaz lindo, ó. Ele já tá ficando não, ele já é um rapazinho. E olha, feliz da moça que for namorar o Estevão e o Estênio também, que é outro rapazinho. Que meninos educados, lindos, pessoal. Os filhos da Jéssica são lindos. Mas eu acho que além da beleza física, eles são meninos tão bonzinhos, tão educados, tão queridos, tão família, que eles se tornam mais lindos ainda. O olhar deles para a mãe, para o pai... O pequenininho sempre de mãozinha dada com o pai, eu acho a coisa mais linda. Hoje em dia você não vê isso, pessoal. Infelizmente, hoje em dia você não vê essa união familiar,
entendeu? Essa coisa, eles estão ali, é o marido por ela pro marido, os meninos, os passeios, estão sempre juntos, querendo melhorar o lar, querendo melhorar as coisas para os meninos, pensando no futuro. Eu acho lindo, sabe? Os três no carro, todo mundo de cinto. Aí o Luiz vira e fala, bota o cinto quando tá sem cinto. Então, assim, eu sou uma pessoa detalhista. Então, são nos pequenos detalhes que eu vou amando cada vez mais essa família. Eles têm um cachorrinho, que é o Tchutchu. Eu acho lindo, a família toda reunida na sala, vendo televisão, comendo, confraternizando, e o Tchutchuzinho lá, sempre do lado da gente. Ah, que coisa mais linda, meu Deus. Então, assim, são vídeos leves, sabe? São vídeos de família, de amor. Não tem como não amar o canal da Gesca, gente. Eu tô fazendo a propaganda, mas é uma coisa que eu amo de verdade. Então, assim, eu quero muito conhecer a Gesca pessoalmente, os meninos. Quero muito, é uma pena que a gente more longe, é uma pena. Mas eu gosto muito, muito, muito do conteúdo dela e dos meninos. Então eu tenho certeza que a Gesca está preparando os filhos dela, eu tenho certeza, para serem homens de valor. E felizes vão ser das esposas que casarem com eles, vão ter um marido de valor, porque além dela estar ensinando, ela está dando o exemplo, ela e o Luiz, do que é um casal, do que é o amor à família. E a fruta, pessoal, nunca cai longe do pé. Às vezes até acontece, toda regra tem exceção. Mas, então, assim, eu tenho certeza que as meninas que forem um dia casar com eles pro futuro, elas vão ter um super maridão. E eu quero estar aqui para ver, para bater palma para essa família que vai crescer, crescer, crescer. Tá bom, pessoal? Não deixem de ir lá no canal da Gesca, não, que a Gesca é uma pessoa que vale muito a pena. Agora, respondendo a pergunta dos meus queridões. Mandar um beijo para minha Gesca, mandar um beijo pro Stefano, pro Estevão, que são lindos demais, e pro pequenininho, pro Henry também. Titia adora ver você na piscina, meu amor. Então, meninos, a minha vida toda eu amo bicho. Amo bicho. E eu sempre tive cachorro desde que eu me entendo por gente. É o animal que eu mais gosto. Só que hoje, no dia de hoje, eu não pretendo mais ter nenhum animal. Os meus bichinhos, os três, já estão idosos. E eles, eu queria que eles durassem para sempre, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, assim, eu, Catarina, pretendo, depois que o Papai do Céu levar eles, eu não pretendo ter mais. Minha mãe disse que não, que ela não sabe viver sem cachorro e pelo menos um ela vai ter. Mas, assim, eu juro a vocês que eu não tenho vontade. Apesar de que sempre foi o meu sonho. Eu amo cachorro. A maioria dos meus cachorros são tudo vira-lata. Agora eu tenho a Lara. Agora não, há 13 anos eu tenho a Lara, que é uma labrador com vira-lata, mas ela saiu mais para labrador. Tenho o Gabiroba, que é um poodle mesmo, legítimo, e todos eu ganhei. Eu não comprei nenhum deles. E a Nina eu resgatei da rua, que é uma poodle com vira-lata, uma mistura ali. Então, assim, mas eu sempre tive um sonho dourado, de ter um douradinho, que é um Golden Retriever. Só que pessoal, primeiro, as pessoas às vezes falam assim, poxa, com tanto animal abandonado, comprar animal, eu entendo isso. E eu até compartilho disso, e eu posso falar disso porque a maioria, eu já tive mais de 20 cachorros na minha vida, e a maioria deles foram os vira-latas, e são os melhores. Comem de tudo, comem ração baratinha, não passam mal, duram uma eternidade, quase não ficam doentes. Eu amo os bichinhos, mas eu sempre tive um sonho de ter um Golden Retriever, é um sonho. Mas muito caro, pessoal, e assim, o amor que o Golden Retriever vai me dar, um vira-lata vai me dar também, a mesma intensidade. A gente tem o sonho porque é grandão, porque tem aquela cara de bobão, mas eu também não julgo quem compra não, entendeu, pessoal? Aqui a gente não aponta dedo pra ninguém. Sempre tive o sonho de ter. Então,
Mas eu também vou ficando mais velha e a gente vai ficando mais fraco, né? Assim, quando eu perco um animal meu, eu fico muito mal. Tanto eu quanto a minha mãe. É realmente como se a gente tivesse perdido um ente querido da nossa vida. Então, assim, eu sei que eu vou ter que passar por isso 3 vezes. E só de pensar nisso, isso já me apavora muito, pessoal. Muito, 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 muito. Então, não pretendo mais ter, meninos. Não pretendo. Pretendo ficar só com esses aqui mesmo. Tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Titi adorou responder vocês. Vamos para a próxima, pessoal. Essa daqui é quero mais .mc. Não sei se é menino ou menina. Então, um beijo para quero mais .mc. Quais são os problemas do seu carro para consertar? Beijos. Então, pessoal, eu tenho um Fiat Idea 2010, 2011. E o meu carro, ele realmente precisa de uma manutenção total. Ele tá muito enferrujado por causa da praia. Foi uma coisa que eu fui deixando. Foi até um erro meu, mas é que eu tive outros problemas, outras prioridades. E como o meu ex tinha carro, assim, era alugado, né? Ele fazia Uber e ele tinha um carro que ele alugava. Então eu meio que deixei meu carro pra lá. A gente usava o carro dele pra tudo. E aí o que acontece? Eu tô precisando trocar os pneus. Eu tô precisando ver a bateria que não tá ligando. Eu não sei, devo ter que trocar o óleo também. Não sei se tem que mexer em alguma coisa. Ele tá guardadinho aqui. E assim que eu tiver uma condição, eu vou chamar um mecânico aqui pra olhar tudo. Eu já sei que eu tenho que comprar 4 pneus. Pra olhar tudo que precisa fazer. Porque assim, não é um carro que eu vou com ele viajar. Não é, pessoal. Não é, porque ele já tá bem debilitado. Mas é um carro que eu uso aqui na cidade, entendeu? Então, assim, pra mim, são as minhas pernas. E eu fui, por uma questão até de relaxamento, deixando ele pra lá, porque, não, eu tenho outro carro, aí, ó, agora tem 2 e agora não tem nenhum, porque eu tenho que consertar ele. Só que, como vocês sabem, eu tô em contenção de despesas. Eu tive um problema muito sério aqui de cupim, já foi o vídeo pra vocês. Então, nesse momento, o carro tá ali, entendeu? Se você é mecânico aí, estiver me vendo, quiser fazer uma parceria com a Gorda, quiser que eu faça propaganda aqui da sua oficina, estamos aí, estamos aí. Olha, eu já vendendo meu peixe, eu tô uma blogueira. Entendeu, pessoal? E aí é isso, tá bom? Mais um beijo. Quero mais .mc, obrigada pela pergunta, obrigada pelo carinho. Vamos lá, Miriam Azeredo. Oi, Catarina, você já teve a vontade ou ainda tem de ser mãe? Não, já até falei sobre isso aqui, mas vou falar brevemente, vou tentar. De novo. Tive a ideia, sim, de ser mãe, mas tinha muito medo, porque eu sempre vivia a obesidade mórbida, sempre. Então eu tinha medo. Só que aí o que aconteceu comigo? O tempo foi passando, eu não consegui emagrecer e essa vontade passou, porque eu sempre a minha maternidade, ela foi muito direcionada para ajudar a criar os meus irmãos, tanto o meu irmão Leno quanto a minha irmã Caroline, que faleceu, meu irmão Leno, meu irmão de criação. E depois vieram os afilhados, que agora já estão me dando netos. Então, assim, eu não tenho essa coisa de não fui mãe, não tenho, entendeu? Mas assim, tive uma vontade, sim. E depois isso passou. E hoje em dia, pessoal, eu falava assim pro meu irmão Cauã: poxa vida, minha família é um ovo, só tem eu e minha mãe. Vai acabar a família, porque eu não tive filhos, não sei o que. Os meus 2 irmãos são irmãos que faleceu e a que tá vivo, são irmãos de criação. Eu falei, eu fico pensando, meu Deus, eu vou ficar velha, eu não vou ter ninguém pra cuidar de mim. Meu Deus, o que vai ser de mim? E o meu irmão uma vez chegou pra mim, eu enchendo o saco dele, falou assim: olha só, vou te falar uma coisa, que o meu irmão amigo Cal, ele também não teve filhos. Ele diz assim pra mim:
Ele disse assim pra mim: Catarina, deixa eu te falar uma coisa, isso aí é muito relativo. Ah, porque eu vou ter um filho para cuidar de mim. Quantos e quantos filhos a gente vê aí que abandonam os pais, que às vezes os pais trataram com o maior amor, com o maior carinho, fizeram tudo e o filho não tá nem aí. Quando tem grana, bota num asilo, mais ou menos. Quando não tem, larga pra ir. E é uma realidade, pessoal. Eu espero que não seja uma maioria, mas é uma realidade. O idoso, ele fica jogado pra lá. O idoso, ele não quer nem saber, entendeu? E assim, eu vivi isso. A minha avó materna, mãe da minha mãe, simplesmente abandonou a minha mãe. A irmã dela, minha tia-avó, que cuidou da minha mãe. E quando ela ficou velhinha doente, a minha mãe cuidou dela. Porque é assim que funciona. É assim que tem que ser. O bem sempre tem que vencer o mal. Então, assim, a minha mãe poderia ter dito: não vou cuidar dela, ela não cuidou de mim. Quando a minha mãe teve 9 anos, eu vou contar um dia aqui a história da minha mãe. O meu avô foi lá e falou pra minha tia-avó: olha, não tem com quem deixar, meu avô tinha que trabalhar. Entendeu? Então, assim, gente, é por isso que eu falo, a gente não deve julgar as pessoas, a gente não sabe a bagagem daquelas pessoas, a gente não sabe o que aquelas pessoas passaram, mas ao contrário disso, quando a minha avó adoeceu, quando a minha avó ficou doente, a minha mãe poderia, que a minha mãe na época tinha situação para botar ela até num asilo 5 estrelas na época. Mas a minha mãe não quis. A minha mãe trouxe ela e cuidou dela até o final. Inclusive, ela morreu em casa, né? Morreu velhinha, morreu em casa. O médico, quando foi lá dar o óbito, né, que a gente chamou, o médico disse pra minha mãe: a senhora tá de parabéns. Eu e a minha mãe, a gente tomou um susto, né? A minha mãe chorando, eu chorando. Ele disse assim: eu vou lhe dizer por quê. Porque é muito difícil a gente encontrar uma pessoa da idade da sua mãe, que ela tinha 91 anos. Ele foi examinar, né, porque tem que fazer lá o laudo do óbito. E ele disse: olha como é que ela tá bem tratada, tá serena. Ela morreu dormindo, pessoal. Tava serena, limpinha, cheirosa, não tinha uma escária, as unhas, isso tudo o médico reparou. Olha aí como é que ela tá cheirosa, né? Tomava banho, passava hidratante nela, né? Ela já era cadeirante, não andava. O médico disse: olha como ela tá serena. O coração, ela nem infartou, o coração simplesmente parou. Ela tava de fralda, a fralda não tava urinada, não tava defecada. Ela simplesmente foi indo, o coração fraquinho, morreu. E o médico falou: olha só, a unha cortada. O médico reparou tudo isso. Eu fiquei boba. Ele falou: a senhora está de parabéns. Que todos os nossos entes idosos pudessem morrer assim, dentro do seio familiar, bem tratados, bem cuidados. E, no entanto, ela abriu mão da minha mãe. Mas a vida é assim, pessoal. A vida é assim. Então, eu não tive problemas com essa coisa de ser mãe. Teve uma época da minha vida que eu quis muito, depois passou essa vontade, porque eu estava sempre cercada de crianças. Aí depois, meus afilhados cresceram, eu tive um projeto chamado Casa da Alegria, e tinha muita criança. E eu cuidei de muita criança, não dentro da minha casa, mas dava um amparo para essas crianças. Então, quer dizer, hoje em dia, pessoal, eu acho que Deus sabe de todas as coisas, entendeu? Eu não tenho esse trauma. Isso pra mim não é um trauma. Eu até brinco, quando eu tô brincando, quando eu falo assim, quando eu fiquei grávida da Nina, quando eu fiquei grávida do Gabriel, porque são meus filhinhos. Mas eu levo de boa, pessoal. Isso não é uma coisa, não foi uma questão pra mim, graças a Deus, porque eu já tive muitas questões. Então essa não foi uma questão pra mim, realmente. E outra coisa também, pessoal, independente da saúde, que foi a prioridade para que eu não tivesse filho, porque eu sabia que eu poderia ter uma gravidez de risco, poderia morrer, deixar meu filho aí, ou meu filho poderia nascer com problemas, e eu não ia me perdoar, né, de ter um filho, saber que meu filho... Porque quando você tem uma saúde ok e o Papai do Céu te manda uma criança, né, que tem algum problema, é porque ele sabe que você é espetacular para cuidar daquela criança. Não são todos os pais que têm filhos especiais. Os pais precisam ser especiais para que Deus possa dar filhos especiais a eles. Não é para qualquer um. Não é uma missão para qualquer um. São para poucos. E eu tiro o meu chapéu, eu bato palma de pé para esses pais. Mas, voltando para mim,
eu não teria, eu me culparia muito se eu tivesse tido um filho e ele tivesse nascido com algum problema e o médico dissesse assim, ele nasceu assim porque você ficou grávida obesa e aí você prejudicou o seu filho. Nossa, isso pra mim é me arrasar. Então eu sempre tive esse medo. Como tem muita gente aí que tem obesidade e tem filhos. Eu sigo uma moça aí no Instagram, ela acabou de ter um neném que é a coisa mais linda desse mundo. E graças a Deus deu tudo certo, a criança nasceu saudável, mas eu sempre tive essa preocupação. E o segundo motivo é porque eu nunca tive um relacionamento estável, assim. Já tô casada 3, 4, 5, 6, 10 anos e eu nunca senti firmeza nos homens que passaram pela minha vida para ter um filho. E criar um filho sozinha também é muito difícil, pessoal. Não é impossível. Eu daria conta, porque eu sei da mulher que eu sou. Mas eu não gostaria que o meu filho crescesse sem a presença do pai, porque eu cresci sem a presença do meu pai e eu sei como é que é doloroso. Apesar de ter tido um pai padrasto. Então, assim, isso tudo passava pela minha cabeça, então eu sempre evitei. E já algumas vezes aconteceu de eu achar que eu estava grávida, fazer exame, e não, mas sempre me preservando, me tomando conta de mim, sabe, pessoal? E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu tenho certeza que muita gente não vai entender o que eu vou falar e tá tudo bem. Essa é a minha opinião, eu não estou dizendo que eu estou certa, que eu sou a rainha da verdade, não. Como esse aqui é um espaço meu, eu me sinto livre para falar da minha opinião. Algumas pessoas vão interpretar isso como machismo e tá tudo bem também. Você pode fazer a interpretação que você quiser de mim. Nesse ponto, as pessoas falam assim, quando uma mulher engravida, a culpa é dos dois. Sim, a culpa é dos dois. Os dois quiseram, os dois não se preveniram e os dois tiveram filho. Ok. Só que eu, como mulher, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a culpa é um pouquinho a mais para a mulher. Porque não é o homem que tem a gestação, não é o homem que fica grávido. Não tem aí um papo de meu corpo, minhas regras? Isso não se aplica a você ficar ou não grávida? Entendeu? Então, assim, o meu corpo, minhas regras só serve para outras coisas. Para você se preservar, se prevenir, não serve. Entendeu, pessoal? Hoje em dia tem até remédio para você tomar depois. É o que eu falo, hoje em dia só fica grávida quem quer. Essa é a minha opinião, pessoal. Mas isso é uma opinião polêmica, você vai perder seguidores, as pessoas vão deixar... Gente, eu vou ser eu. Eu não tô aqui... Lógico que eu quero chegar a 5, 10, 15, 50 mil, mas eu vou estar sempre falando das minhas verdades. Daquilo que eu acho, pode até ser que lá na frente eu mude de ideia. Mas hoje, as minhas verdades são essas. E não é uma verdade absoluta, é a minha verdade. Entendeu? Então eu acho assim, poxa, se previne. Porque eu, as 2 vezes que eu achei que eu estava grávida, eu estava me prevenindo. E tem muita gente, muita mulher que engravida se prevenindo. E aí é porque Deus quer. E quando o Papai do Céu quer, não tem jeito. Quando o Papai do Céu quer, não tem. Você toma remédio, você toma injeção, você faz o que você quiser. Mas se Papai do Céu bater o martelo aí em cima e falar, vai ficar, tu vai ficar. E aí não tem jeito. E exatamente era isso que eu pensava. Nessas 2 vezes que eu achei que eu tava grávida, eu pensei, se eu tiver, porque o Papai do Céu quer. Então aí entreguei pra Deus. Porque a minha parte eu fiz. Eu não negligenciei a minha parte. Então, se ficou é porque o Papai do Céu queria. Tá bom, pessoal? E essa é uma opinião minha. Veja bem, pessoal, não tô dizendo que eu tô certa, é a minha maneira de pensar. Se eu tiver errada pra vocês, tudo bem. Eu concordo que você acha que eu estou errada. E eu quero que você concorde em achar que essa é a minha verdade. Vamos combinar assim? Passando para outra pergunta, pessoal. 4ª pergunta, meia hora de vídeo. Vamos embora. 4ª não. Então, um beijo para Miriam Azeredo. Acho que eu te respondi, né, Miriam?
Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho, pelo comprometimento aqui com o canal, por ter perdido um tempinho para elaborar a pergunta. Vamos lá. Maciel Juliana. Um beijo, Ju. Tudo bem? Obrigada pelo carinho. Ela botou aqui. Qual religião antes de ser evangélica? E passei por várias, Ju, ó. Vamos lá. Eu nasci católica, né? Minha mãe sempre foi católica, não praticante. Minha mãe nunca foi à missa. O que você é? Católica porque ela foi criada com a fé católica da minha tia-avó, enfim. E ela é católica, ela gosta de Nossa Senhora, ela gosta dos santinhos, católica. Quando a gente era criança, a minha mãe deixou a gente muito assim, à vontade, pra gente fazer o que a gente queria fazer. Tipo assim, você quer ir na igreja católica, você quer ir na igreja evangélica. E assim, sempre, o meu pai padrasto, ele era espírita. Espírita de matriz africana. Acho que era, não sei se era candomblé ou umbanda, acho que era candomblé. E minha mãe nunca gostou, né, desse tipo de religião. Ela era católica. E lá em casa não tinha problema nenhum. Meu pai era macumbeiro, minha mãe era... Meu pai padrasto, tá? Era católica, viveram a vida inteira juntos. Ele ia lá fazer as coisas dele, lá no centro, sei lá como é que chama, lá no lugar onde ele frequentava. E a minha mãe sempre foi uma pessoa de fazer as orações dela em casa. Vez ou outra, quando precisava, a gente ia na missa. Mas minha mãe nunca foi essa pessoa de ir na missa. Minha mãe tinha lá os santinhos dela, rezava, pedia lá, acendia as velhinhas dela e acabou. Hoje em dia nem mais isso ela faz. Então, era assim, e eles viveram muito bem, ninguém implicava com ninguém, não me lembro na minha casa de ter nenhuma discussão por causa de religião. Sabe aquela coisa do nós nos respeitamos? Era isso. Nós nos respeitamos. Meu pai tinha as coisinhas dele lá, as roupinhas dele lá meu pai padrasto, ele botava as coisinhas na mochila dele, ele ia, acho que era lá no Rio, lá em Vilar dos Teles, que ele frequentou a vida toda um lugar só. Ele pegava as coisinhas dele, ele ia lá, resolvia o que tinha que resolver, voltava para casa e tava tudo certo. E a minha mãe idem, e também tava tudo certo. Eu acho isso de uma sabedoria, sabe, pessoal? Eu acho isso de uma maturidade, porque não adianta você querer empurrar religião para ninguém. É muito bom quando os dois têm a mesma religião, excelente, mas nem sempre é assim, né, pessoal? E eu fui para a igreja católica, por quê? Porque tinha minha avó, e a minha avó era super power mega católica. A minha avó queria, porque queria. Minha avó, tia-avó, e ela que foi quem criou a minha mãe, e ela é minha madrinha e madrinha da minha mãe. E ela queria muito, muito, muito me crismar, porque a crisma é, na igreja católica, a confirmação do batismo. Então ela queria ser minha madrinha de batismo e de crisma. E aí, para poder crismar na igreja católica, você tem que frequentar, você tem que participar do curso da CRI. Primeiro eu fiz primeira comunhão, fiz grupo jovem da igreja, gostei muito do grupo jovem da igreja, fui crismada. Aí depois fiquei lá no grupo jovem, fui crescendo, fui ficando mais adolescente. Aí as minhas ideias já não foram muito batendo com as ideias. Enfim. Aí fiquei um tempão sem ir em religião nenhuma. Aí depois comecei a ir numa religião espiritualista. Não sei se é assim que fala, espírita. Eu morava na Tijuca e tinha o Ramatiz. Não sei se vocês já ouviram falar do Ramatiz. Aí tem lá um tratamento espiritual, comecei a fazer o tratamento, tinha as palestras, aí comecei a gostar. Mas aí depois também aquilo já me dava um sono, eu chegava lá, eu dormia. Cheguei até... A Adriana fez o tratamento todo lá do Ramatiz. Eu não consegui fazer, larguei. Ia lá, tinha o dia para tomar o passe, tinha água fluidificada e beleza. Aí larguei também. Aí depois conheci, através de uma amiga minha, um centro de Umbanda, e nesse centro eu frequentei ele, eles chamam de assistência, quando você não faz parte dos filhos de santo ali, né? Quando você só fica ali sentada vendo e vai
se consultar com as entidades. Era isso que eu fazia lá e fiquei lá mais de 10 anos. Gostava muito de lá, e depois que a minha irmã entrou pra lá, a minha irmã foi cambona lá, ela não tinha entidades assim para receber, mas ela ajudava lá nos trâmites e ficou lá um tempão, até morrer. Depois que a minha irmã morreu, eu fiquei um pouco chateada com aquela situação ali, mas isso já são outras conversas. E eu me mudei também para Saquarema, e depois que eu me mudei para Saquarema, eu não fui a lugar nenhum mais. Quando a minha irmã morreu, eu fiquei muito mal, pessoal. Eu fiquei muito mal. Eu aumentei muito de peso. Eu fiquei numa depressão. E aí, um dia, dirigindo de carro, eu sempre passava por um centro kardecista que tinha aqui. E eu nunca olhei a placa, nunca. Pra mim, era uma escola. Porque centro kardecista, para quem não conhece, fala sobre a espiritualidade, mas não tem negócio de receber santo, de comida, de trabalho, nada disso. É muito estudo, tem água fluidificada, tem o passe, mas quando você entra num centro kardecista, você parece que está numa escola. Cadeira, quadro negro, agora nem sei se é assim. Palestra, livros, Pentateuco de Allan Kardec e assim sucessivamente. Você estuda. Tem pessoas que têm a mediunidade, mas aí não era nem o meu caso. E ali eu fui muito acolhida, pessoal. Eu fui muito acolhida ali. Vocês não têm noção. A ponto deles fazerem uma cadeira especial para mim. E ali eu fiquei 3 anos. Foi maravilhoso, pessoal. Eu fui muito bem recebida ali. Eu fui muito bem tratada. Eu fui muito bem acolhida. Eu não tenho que falar de nenhuma religião que eu passei. Aliás, eu acho que todas elas me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje. E aí também saí de lá, me aborreci, houveram alguns problemas e eu sou daquele time assim, os incomodados que se mudem. Se eu tô incomodada, eu simplesmente me mudo. E fui para um outro centro aqui em Saquarema, kardecista também, e aí foi pior a emenda do que o soneto. Aí que não deu certo mesmo, mas eu tentei. E aí eu melhorei, né, dessa depressão que eu tava, com esse negócio da minha irmã. Foi punk, pessoal, essa perda da minha irmã foi punk na minha vida. E aí eu simplesmente fiquei um tempão sem religião. Muita fé, orando ao Senhor, com muita depressão. Até que eu cheguei na igreja evangélica. Eu já contei isso aí em algum vídeo, pessoal. Vocês têm que maratonar, que eu não me lembro. Até que eu cheguei na igreja que eu tô hoje, através da minha pastora, da Janinha. E eu já conheço a Jana desde que eu morava no Rio. Gente, com 18 anos eu acho que eu já conhecia a Janaína. E ela sempre evangélica, ela sempre muito doce, muito amável. E ela nunca me impôs nada, a gente era amiga, a gente conversava. Depois que ela veio pra cá, eu sempre comprei coisas com ela, que ela sempre teve comércio. E ela sempre me convidava, aparece aí. Eu fui na igreja, logo que eles inauguraram a igreja, eu fui. Numa de tipo assim, eu vou lá porque são meus amigos, né, dar uma força. E depois eu não voltei nunca mais lá, pessoal. E aí um dia eu fazendo minhas coisas aqui pra vender, empadão, bolo. Ela sempre comprando as coisas aqui comigo. E um dia eu tava muito triste quando ela chegou aqui. Eu tava muito triste, eu tava chorando. E aí ela sempre, né, que Janaína tem uma vida muito atribulada, no sentido assim, muita coisa que ela resolve, muita coisa que ela faz. Então, assim, não é fácil você ser pastor, pastora. É muita responsabilidade para quem leva a sério. São 1000 problemas, 1000 pessoas para ajudar, para acolher. Não é fácil. Fora a sua vida, né, que você tem uma vida também. E aí ela ficou ali comigo conversando, ela virou pra mim e falou assim, vai lá, cara, só vai. Não gostar, não volta, vai lá, ver como é que é, não sei o que. E, pessoal, na época eu tava casada, eu fui. Mas eu fui com meu coração aberto. E assim, eu sempre tive muito pré-conceito com a igreja evangélica, porque vinha ser a religião da esposa do meu pai, né? E ela sempre, a vida toda, pintou e bordou, principalmente comigo, e era evangélica, né? Mas enfim, então
eu já tinha esse ranço dos negócios de evangélico. Só que quando eu cheguei lá, ninguém sabia que eu ia lá naquele dia, ninguém sabia que eu tinha escolhido aquele dia pra ir. Eu cheguei lá com o meu noivo, né? Sentei lá e fiquei sentada lá no último banco. Como sempre, muito calor humano, porque uma coisa que a igreja evangélica tem e a gente tem que bater palma é o calor humano. E eu sou uma pessoa do calor humano. Sentei lá, sem brincadeira. O Cadu, que é o meu pastor, ele parece que tinha feito o culto pensando em mim, pensando assim, ó, hoje a Catarina vem aqui. Eu, na época, eu até tirei foto do telão, das coisas que ele falou, porque eu não estava acreditando naquilo. Aí o meu noivo me cutucou e falou assim: você falou pra eles que você vinha hoje aqui? Eu falei, não. E assim, me deu um chororô. Mas assim, pessoal, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo falando comigo naquele dia. E foi tipo assim, nossa, é uma experiência que só você tem. E aí, ainda assim, eu com o meu coração aberto, mas resistente. Acho que eu fiquei uns 3 meses indo na igreja, todo domingo. E aí, um belo dia, sem pressão, um belo dia eu tava lá e já tava aquela vontade no meu coração de aceitar Jesus. E eu zoava os crentes, pessoal, eu dizia assim, que aceitar Jesus? Alguém vai aceitar Jesus? Tem que saber se Jesus quer aceitar a gente, que doideira é essa? Só que maior ignorância, porque não é assim, Jesus não bate na porta, não mete o pé na porta de ninguém e entra, né? Então, assim, e ali no dia 21 de junho, se eu não me engano, eu aceitei a Jesus. Tava ali sentada, aí peguei meu celular, dei assim na mão do meu ex-noivo, levantei e fui lá quando o pastor fez o apelo. E vocês acreditam que a minha pastora não estava lá nesse dia, Janinha? Depois ela me ligou no dia seguinte, mas como é que acontece um negócio desse se eu não tô lá na igreja? Foi muito bom. E aí, pessoal, eu tive aquele primeiro amor, comecei a estudar, comecei a ficar... E aí começou uma reviravolta na minha vida. Ah, Catarina, as coisas melhoraram a beça. Nossa, não, piorou tudo. Tudo piorou, pessoal. Foi uma batalha. Mas eu sigo firme. E agora as coisas estão bem melhores. Bem melhores. E como estão melhores. E eu comecei a conhecer esse Deus que eu não conhecia, né? Eu sempre conheci o papai, sempre tive muita fé, mas esse Deus eu não conhecia. E aí eu sempre fui apaixonada pelo meu pai, eu chamava ele de parça, agora eu chamo de papai. Pelo papai, assim, eu sempre tive muita fé dentro de mim. E não me batizei ainda, não me sinto ainda preparada para isso, porque o meu processo ele tá sendo lento, sabe, pessoal? Eu tô vivendo esse processo, espero um dia poder dar meu testemunho, e tá sendo um processo de dentro para fora. E Catarina, por que você demorou 3 meses para aceitar Jesus se seu coração estava te pedindo? Porque eu acho que quando você aceita Jesus, é uma coisa de muita responsabilidade. Lá na frente, na hora da emoção, aceita Jesus. O difícil, pessoal, é você ter a perseverança de continuar ali, de você aprender, de você ir se moldando, se modificando, né? Porque tem que ter isso, de você ir evoluindo como ser humano, como pessoa, como cristão, de tentar cada dia que passa estar mais parecido com Cristo. Então, assim, mesmo que seja uma luta muito difícil, mas que você pelo menos tenha consciência e vontade. E eu gosto muito da minha igreja, eu gosto muito das pessoas que estão lá e pretendo continuar lá por muitos e muitos anos. Então, é isso, pessoal. Com essa pergunta aqui, eu vou me despedindo de vocês nesse vídeo, porque vai ter que ter outro, né, pessoal? Tem que ter outro, porque a pessoa habla. Eu sei que vocês gostam, cara. Eu sei, os meus vídeos de hablando são os vídeos que tem mais visualização. E é isso, meus amores. Vamos fazer a parte 2 aqui. Eu já tô no embalo, eu já vou gravar a parte 2.
Obrigada pelas perguntas. Deixa eu ver aqui, a última foi da Juliana, Maciel Juliana. Obrigada, meu amor, pela pergunta. Obrigada pelo carinho. Essa gorda é muito apaixonada por vocês. Essa gorda é muito apaixonada. Eu faço isso aqui, pessoal, com o maior amor, com o maior carinho, com o maior prazer. Eu tento passar isso pra você aqui. Pra mim nunca vai ser uma obrigação. Uma coisa que eu não gosto de editar vídeo. Eu não gosto de editar vídeo, não falo nada pra ninguém. Mas de gravar os meus vídeos e falar pra vocês, eu amo demais. Espera que amanhã tem a parte 2. Amo vocês demais. Tchau.